Viva o novo de Deus. Nada de andar com dúvidas. Tenha fé. Fica até o final desse vídeo. Deus tem uma palavra para o teu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos. E não esqueça de dar um like para fortalecer o nosso canal. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu espero que vocês estejam bem, para a glória de Deus. E eu quero contar para você uma experiência que eu tive com o Senhor quando era jovem. Antes eu quero deixar um versículo em Hebreus capítulo 11, o primeiro que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Medite nessa palavra. Eu quero contar para você um testemunho que aconteceu comigo quando eu era jovem. Eu estava em um momento precisando muito de uma quantia em dinheiro. E não me lembro muito bem para que era. Eu lembro que era assim, material de escola, uma coisa assim. E eu saí da minha casa, da casa da minha mãe, já preocupada, mas conversando com Jesus. E eu fui ali aquele caminho todo conversando. A minha tia, ela tinha feito um convite, me chamou para mim ir até a casa dela para ajudar ela a organizar a ornamentação do aniversário da filha dela. E ali eu já fui conversando com Jesus. Disse: Jesus, eu estou precisando de uma quantia. Mas quando o Senhor ele diz que a gente tem que usar a pouca fé que a gente tem, é porque a pouca fé Deus vai utilizar dela, da sua pouca fé. Você só precisa se posicionar, você só precisa crer. E ali eu fui aquele caminho todo conversando com Jesus, pedindo a Deus aquela quantia que eu estava precisando e no momento eu não tinha. E quando cheguei na casa da minha tia, até pensei de quando eu terminasse lá a organização lá, ela pudesse me dar uma quantia. Deus poderia usar ela, chegou na minha mente. Mas cheguei lá, organizei lá a festinha e quando terminou a minha tia agradeceu e eu vim para casa. Antes de eu atravessar a pista, um milagre aconteceu. O novo de Deus aconteceu, o que eu não esperava. Muitas vezes a gente conta uma história para Deus, a gente conta o que está passando e muitas vezes a gente acha que Deus não está ouvindo, mas o Senhor tem resposta. O Senhor responde, o Senhor surpreende, o Senhor faz com que o milagre nos alcance. É através da nossa fé, é através da tua fé. Se você tiver fé, você verá o milagre de Deus na sua vida. E naquele dia, eu dei tchau para minha tia e antes de eu atravessar a pista, eu já saí dali triste. Eu acredito, eu não posso dizer que não saí, porque eu ficava o tempo todo interrogando a Deus e pedindo a Deus uma providência. E eu dizia: Senhor, eu preciso dessa quantia, eu estou precisando, faça um milagre, faça eu achar. Isso eu já saí de casa assim, pedindo a Deus, que Deus fizesse um milagre. E quando eu olho para o chão, eu vejo umas notas de R$ 2. Eu era jovem, na época, né? R$ 2.
Não era tão pouco, mas era uma quantia boa. Mas quando eu penso que era somente 2 notas de R$ 2, eu me enganei. Eu comecei a olhar para os lados quando apanhei aquela nota de R$ 2. O vento começou a soprar e aquela nota começou a rolar no chão. E o engraçado, o mais, assim, o inacreditável, não é o engraçado, é o inacreditável, é que naquela mesma hora só tinha eu na rua. Os carros passavam e não tinha ninguém ao meu redor. E quando eu olhei para aquele dinheiro que estava voando, ele ficava rolando sobre a calçada, eu observei que tinha mais, que não era só aquelas 2 notas de R$ 2. E eu olhei para trás, olhei para os lados e eu não estava acreditando, porque cada vez que eu pegava uma nota, aparecia mais. E eu comecei a juntar rapidamente, mas eu não via ninguém. Era próximo a uma praça, havia uma pista, uma BR com muito movimento de carro, mas ali onde eu estava não passava ninguém. E eu comecei a pegar aqueles dinheiro, fui juntando, 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 e sem acreditar, eu achava que era uma pegadinha. Eu achava que era uma pegadinha, que alguém estava fazendo alguma brincadeira comigo, que aquelas notas não valiam nada. Porque geralmente, né, naquela época, a gente encontrava assim, a gente achava dinheiro. Uma vez perdida, mas a gente encontrava. Mas encontrar várias notas, eu achava que era uma brincadeira. Mas era a providência de Deus. E quando eu comecei a juntar aquelas notas, lembro-me até hoje desse dia que deu R$ 62. Naquela época que eu era jovem, eu estava com uma boa quantia na mão. E aquela quantia já resolvia o meu problema. E ali eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que quando eu atravessei a pista e segui, aí veio em minha mente. Eu acho que foi algum cobrador de Kombi que deixou cair o dinheiro. Porque na época havia aqueles cobrador de Kombi, vai, na beira da pista, com muito dinheiro assim na mão, muitas vezes chamava com dinheiro na mão, e eu disse, Senhor, foi de algum cobrador de Kombi. Mas o Senhor dizia no meu coração, é para você, é para você. Então o Senhor, Ele prepara o milagre. O Senhor, Ele traz a providência. O Senhor, Ele nos surpreende. E para você viver o novo de Deus na sua vida, você tem que crer. Não deixe a dúvida chegar na sua mente. Não deixe a dúvida tomar conta da sua mente. Profetize na sua casa. Profetize para você mesmo que vai dar certo. Tenha fé. Muitas vezes acreditamos em algo e alguém diz assim, tu estás com muita fé, né? Menino, mas se você não tiver fé, você não alcança. E se você for esperar de alguém, de algum incentivo, você não vai encontrar. Você que tem que se posicionar. Eu creio. Eu recebo. Eu creio que quando eu chegar lá, vai dar certo. Recebe de Deus essa palavra. Vai dar certo e vai ter festa. O teu milagre vai chegar para a tua vida.
Você só precisa ter fé. E aquilo que tanto te preocupava será um testemunho. E você vai contar e vai edificar muita gente. Você crê nisso? Se você crê, escreva aí nos comentários, eu creio. Eu creio nessa palavra. Escreva aí de onde você está me assistindo. E escreva aí se você já teve alguma experiência como essa. Deus abençoe sua vida. Fique na paz de Deus.